sobre as diferenças aí entre aluno Tech e alunos Tech multiplicadores. Nós tivemos bastante mensagens, né, com relação a algumas dúvidas que surgiram aí durante o processo, tá? De implementação, no caso do projeto. E também falaremos um pouquinho sobre o apoio e trabalho colaborativo entre gestão e alunos Tech. A gente tem conversado aí, tentado alinhar algumas ações com os alunos Tech, também com os pros, e a gente precisa muito da ajuda de vocês aí para viabilizar, né, principalmente organizar os encontros, esses primeiros encontros dos alunos multiplicadores com os alunos Tech de cada turma, tá bom? Vamos lá então. Antes da gente iniciar aí, né, de fato, o encontro e falar um pouquinho a respeito de cada item da pauta, ia pedir para vocês escanearem aí o QR Code da lista de presença. A Aline também vai colocar para vocês o link lá no chat, tá? Lembrando que a gente começou a fazer aí, né, esse registro usando o formulário por causa da métrica depois de alimentar aí, né, a sede lá e o CAD formação, tá bom? Então vou dar um tempinho para vocês acessarem aí a lista de presença. A Aline já colocou lá também o link para o formulário. Se alguém não conseguiu, tá, acessar a lista de chamada, pode depois pedir aqui pra gente. A Aline também vai deixar fixo aí no chat para vocês, tá bom? Então vamos lá então para a Alura, a plataforma que vocês mais gostam, né? A gente sabe. Ó, na verdade a gente vai falar um pouquinho aí sobre o novo ambiente de programação da Alura, tá? Que é o Start Lab. Então, para sextos e sétimos anos, nós estamos com um projeto piloto, né, direcionados aí pela equipe da Alura, onde nós não temos mais que acessar o Scratch para desenvolver o projeto. Em tese, o que foi feito? Tá? A Alura conseguiu copiar o código-fonte do Scratch, que é open source, então é gratuito, e conseguiu incorporar, né, esse programa na própria plataforma Alura. Então, a gente vai fazer esse projeto piloto para, né, filtrar erros e tudo mais, por isso que é importante que vocês, né, orientem os professores, que os professores enviem aqui, né, para a gente todo tipo de bug que surgir aí durante o uso dessa plataforma, dentro ali, né, do botão da Alura, para que a gente consiga ir também direcionando aí, né, as ações de correção lá para a equipe responsável pelo Start Lab dentro da Alura, tá bom? Então, a plataforma ela funciona praticamente como o Scratch, como vocês estão vendo a carinha aí dele, né? É muito parecido, praticamente uma cópia. A gente só tem aí alguns pontos que a gente precisa ficar atento, tá? O primeiro ponto é com relação ao acesso. Então, a gente vai ter dentro ali da trilha trabalhada, né? Já um botão para que eles iniciem o trabalho dentro do Start Lab, dentro da própria trilha, dentro da Alura. Então, a gente acredita que muitos problemas serão aí, né, minimizados pela implementação dessa ferramenta dentro da Alura, tá? E a gente não consegue mais remixar os projetos. Então, por exemplo, né, quem trabalha direto lá no Scratch pode pegar ali um projeto já criado por ele ou por um coleguinha, copiar e colar, né? Então você remixar, que é falado aí, né, dentro da plataforma, dentro do uso do Scratch, mas nada mais é do que o quê? Copiar, fazendo uma cópia de um projeto já pronto, já existente. A gente não consegue fazer isso dentro, tá, do Start Lab. A gente precisa de fato, se necessário for copiar aí um projeto, copiar todos os blocos de um projeto manualmente. Então, colocar de lado a lado e fazendo a cópia, né? Programando aí os blocos dentro da plataforma do Start Lab, tá bom? Isso é bom por um lado e não tão bom por outro. A gente questionou o pessoal lá, né, em São Paulo com relação a essa métrica. Por enquanto não há a ideia, tá, de implementar aí também essa possibilidade dentro do Start Lab, mas a gente não sabe ao certo
pode ser definido extensões que nós temos no Start Lab hoje que serão implementadas no futuro, tá bom? Então a gente vai tentar, de certa forma, se adaptar ao uso do Start Lab agora, né, com sextos e sétimos anos, para no ano que vem a gente conseguir expandir aí o uso do Start Lab para oitavos e nonos também, tá bom? Aqui no material a gente tem também o link para o tutorial, tá? E a gente vai dar uma olhadinha para vocês aí como que funciona o Start Lab, para vocês entenderem um pouco melhor essa métrica, tá bom? A Aline vai compartilhar com vocês a tela. Tá. Tá, ok. Então, a Aline está navegando ali, né? Ó, a gente tem como acessar dentro do perfil do professor, a gente tem aí, né? Já o vídeo, o tutorial, tá? São 3 minutos e 52 segundos de tutorial, é bem rapidinho, tá? Mas a Aline vai entrar para vocês entenderem um pouco essa métrica. Quando a gente entra ali, tá vendo, na ferramenta, lá no menu onde nós temos as trilhas, nós teremos ali um botão agora, tá? Tá na aula, tá na aula 2, tá vendo? Na aula 1 a gente não tem aí esse botão, que é meu projeto. Então toda vez que a gente for trabalhar com o Start Lab, a gente vai ter o botãozinho ali na trilha chamado meu projeto, ali onde a gente vai clicar agora, tá? Então, clicando ali, a gente vai ter um botão escrito iniciar projeto. Quando você já tiver iniciado o projeto, vai estar continuar projeto, tá? E aí a gente vai ter o projeto em branco inicialmente, aqui já tem salvo porque a Aline já tinha feito aí, né, o início dessa trilha em uma outra formação que nós demos aí na semana passada. Então o que acontece? É importante entender que a gente clica lá em meu projeto, depois iniciar ou continuar projeto, e aí ele automaticamente vai enviar para o Start Lab. Só que, diferentemente do que a gente tinha, tá? Com a necessidade de compartilhamento e que a gente tinha a possibilidade, né, de salvar automaticamente esses projetos conforme eles fossem criando, lá no Scratch, aqui a gente precisa atentar para como fazer esse compartilhamento, que é um pouquinho diferente, e também lembrar o aluno que ele precisa salvar esse projeto com constância. Então, como é que eu faço para salvar esse projeto? Ele vai lá em arquivo, salvar agora, tá? Se ele não fizer isso, nem sempre a ferramenta está salvando automaticamente. A gente testou essa ferramenta em São Paulo, em alguns casos salvou, em outros não salvou. Então, por que que a gente tem dado essa recomendação? Para não ter perigo nesse início, né, de um aluno fazer o projeto todo e acabar perdendo o projeto, porque vai causar uma frustração no aluno, e mesmo no pro, às vezes, quando ele está estudando, tá? Então, é importante lembrar de ir programando e salvando. Aos poucos, eles vão melhorando aí essa questão do salvamento automático e a gente não precisa mais ficar apertando lá no botão salvar. Tudo bem? Ah, mas como que eu vou conseguir depois dar continuidade ao projeto que eu iniciei dentro da trilha? É automático. Quando você clica no meu projeto e clica para continuar o projeto, ele já vai abrir de onde você parou, tá? Então eu não preciso, como lá no Scratch, entrar no Scratch, visualizar lá no Scratch, né? Qual que é o projeto que eu quero selecionar de acordo com o que eu estava vendo na plataforma Lura para dar sequência. Aqui ele já vai automaticamente, tá? De acordo com a trilha que você está estudando, ele já te manda para o projeto específico. Ah, mas eu ainda vou precisar alimentar o link lá na plataforma? Vou. Só que não é mais com o botão compartilhar. Agora, como que a gente vai compartilhar esse link? Copiando a URL, o endereço, tá vendo ali do navegador? Então, onde eu tenho o endereço do navegador, eu só vou fazer um Ctrl C, e aí eu vou lá no envio do link, quando chegar a hora, né, de fazer o envio do link, e vou colar aqui essa URL, esse endereço, tá? Para contabilizar no nosso BI. Então, na verdade, essa questão de compartilhamento ficou diferente, mas mais simples, porque antes eu precisava gerar o link lá direto no projeto específico para depois colar. Aqui não, eu só copio a URL em questão lá no navegador, né, o endereço que eu tenho no navegador e já colo diretamente lá, tá? No link, no campo para você inserir o link para contabilizar lá o projeto no BI, tá bom? Uma coisa que é muito importante também a gente falar com vocês é
que se ocorrer problemas usando StartLab, o Pro ainda tem a possibilidade de continuar usando tanto o Scratch, tanto quanto o MBlock, que foi uma solução que a gente trouxe para vocês aí, tá? Um pouquinho antes aí do recesso, né? Então, para o professor que tiver com problema de acesso aí, tá? Ao StartLab, no caso, né, a essa versão do Scratch dentro da plataforma Alura, ele pode continuar programando lá em bloco, tanto no Scratch oficial quanto no MBlock. Lembrando que no Scratch oficial a plataforma vai aceitar o link da mesma maneira que nós fazíamos antes, compartilhando ali, né, os projetos, e no MBlock a gente precisa sempre colar o link do MBlock num Google Docs ou dentro do Google Drive para gerar o link do Drive para a plataforma aceitar. Todas essas questões e todos esses procedimentos de adaptação tem vídeo, tem lá na playlist do Núcleo Pedagógico, que a gente também sempre deixa aqui no final do material para vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação ao StartLab? Lembrando que nesse primeiro momento o StartLab ele só estará presente para sextos e sétimos anos, tá bom? Oitavos e nonos continuam usando o Scratch ou o MBlock, se for necessário adaptar. Muito bem. Então tá bom. Vamos lá. Planejamento para as aulas de programação. Então, o ponto de contato entre a Luriceduc e o professor são as ATPCs de tecnologia. A gente tem falado isso bastante nas formações que nós temos presencialmente aqui com os professores também, tá? E a gente tem tentado dar ênfase a esse ponto com os coordenadores, sempre que, né, a gente tem aí a chance. Sabemos da dificuldade, né, de convencimento dos pros e mesmo com relação à organização de tempo, porque muitos pros fazem aí o multiplica e acabam dando preferência para o multiplica e muitas vezes ficando sem tempo aí, né, hábil para assistir essas aulas. O que a gente tem conversado, né? Se necessário for, né, para o pro de repente que não faz o multiplica, ao invés de fazer a TPC de FGB, que ele faça de tecnologia, né, principalmente se ele, né, não tiver aí total propriedade com relação ao conteúdo programático que ele vai trabalhar, tá? E, dentro do possível, quando o professor for estudar a trilha, se ele entender que, né, durante o estudo, ele tem dificuldades com relação ao que ele precisa, né, mediar, ensinar na aula seguinte aí na plataforma, para que ele tente, pelo menos, assistir o ATPC, mesmo que seja aí, né, pulando alguns trechos ou na velocidade 2, para ver se tem alguma informação que possa ajudar aí, né, a sanar algumas dúvidas, e dar ideias, de repente, aí para conseguir fazer a aula fluir de uma forma mais tranquila, tá? Lógico, lembrando que qualquer dificuldade mais específica com relação ao uso da plataforma, vocês também podem entrar em contato conosco, tá? Tanto com relação a problemas técnicos, tanto quanto para pedir auxílio aí para planejamento, né, ou adaptação de projetos, tá bom? As unidades de estudo estão disponíveis para os professores desde 27/9, tá? Então, sempre aí, né, uma semana antes dos alunos, os pros já têm acesso aí às trilhas, quando a gente tem, né, mudança de bimestre. Então, os pros já conseguem, né, se apropriar desse conteúdo programático para dar sequência aí, né, ao escopo, tá? Lembrando que ele também tem o material de apoio dele ali, então, lá no menu, né, quando a gente acessa, né, a aula, a gente tem, normalmente, depois do tópico que aprendemos, a opção do material de apoio, sempre acima de outros links, a gente tem ali o botãozinho de material de apoio para ter acesso aos PDFs, aos exercícios respondidos, tá? Se necessário for para uma adaptação, para um uso de uma metodologia específica, ou de repente, num problema que surgir aí, né, na rotina escolar, por causa de equipamentos quebrados ou falta de internet, a gente consegue também usar esse material aí como um backup, como um apoio para o planejamento e, de fato, a efetivação dessas aulas. Cada aula possui um material de apoio aos professores, então a gente tem, né, um material de apoio pensado e planejado de acordo por trilha. Então, tudo que você tem relacionado na plataforma, você tem vídeo, você tem exercícios, você tem também aí a possibilidade de trabalho offline com o material de apoio
para um plano emergencial de aula ou de ação, tá bom? Planejamento para as aulas de programação. Então, o escopo sequência do quarto bimestre já foi disponibilizado no nosso Padlet, tá? Então já tem tudo lá bonitinho para vocês, tá? E a gente dividiu aí esse escopo, tá? Por links. Então, se você trabalha aí com o ensino médio em tecnologia e robótica, só clicar em tecnologia e robótica, ele já vai te enviar direto aí para o escopo, né? Do ensino médio, tá bom? Tecnologia e inovação para os anos finais do ensino fundamental. Mesma coisa, só clicar aí no segundo link, você vai ter acesso lá ao escopo. E tecnologia e inovação para as PEIs de 9 horas, tá? Lembrando aí, no caso, também específico com o pessoal que trabalha a robótica, você tem um acesso aí, tá? Nesse terceiro link, clicando, ele já te envia direto, tá? Para o escopo sequência em questão, tá bom? A gente vai disponibilizar esse material como que é de costume para vocês, e vocês podem fazer o acesso por aqui. Lembrando que uma outra forma de acessar a todo esse conteúdo, todo esse material, é lá na coluna Planejamento no nosso Padlet, tá? E a gente está quase finalizando, a Aline está quase finalizando aí para você também, aquele mapa para envio de projetos, né? Que a gente sabe que muitos de vocês aí trabalham com os PROs e muitos professores gostam bastante aí, né, desse mapa para auxiliar aí na organização dos envios, tá? Então, a gente vai tentar disponibilizar para vocês até o final da semana, a Aline está quase terminando já, tá bom? Distinção entre aluno tech e aluno tech multiplicador. Recebemos muitas mensagens mesmo aí nessas semanas, principalmente depois aí, né, da primeira formação / encontro com esses alunos, tá? E a gente queria deixar claro aqui o protagonismo necessário de ambos, mas que a gente tem algumas particularidades aí em questão a cada nomenclatura, tá? Então, quando a gente pensa em aluno tech, é aquele aluno que nós teremos por turma. Então, se você tem aí, né, na sua escola, 2 7º anos, 2 8º anos, 5 9º anos, todas essas turmas terão um aluno tech. Então, o 7A tem um aluno tech, o 7B tem um aluno tech, o 8A tem um aluno tech, o 9B tem um aluno tech, o 9A, B, C, D, E, assim, todas eles terão aí um aluno tech por sala, por turma, tá? Enquanto o aluno tech multiplicador, ele na verdade é a figura que vai se encontrar conosco, que terá as formações conosco, tanto com relação a orientações de escopo sequência, né, conteúdo mais técnico, tanto quanto, né, a proposta de trabalhar aí soft skills, que é já essa questão de gerenciar emoções, de oratória, de lidar e falar com pessoas em diferentes, né, âmbitos, de olhares, né, no caso de você conseguir falar tanto com um aluno mais novo do que você, quanto com um aluno um pouco mais velho, usando o vocabulário mais simples ou vocabulário um pouco mais complexo. A gente vai trabalhar todas essas questões com eles dentro de soft skills e também as hard skills de tecnologia que entram no quesito específico e técnico da plataforma, tá? Então, esse aluno tech, ele vai se encontrar conosco para depois replicar essa formação, esse encontro, com todos os alunos tech da escola, representando aí, no caso, né, essa figura que vai multiplicar as informações e nortear o trabalho dos alunos tech de cada turma, de cada sala. Então, para conseguir gerenciar um pouco melhor, né, e tentar ter um impacto menor na escola, no sentido de organização, a gente acabou colocando um representante, né, tech, um aluno multiplicador tech para sextos e sétimos anos, um aluno representante tech para a primeira série do ensino médio e um representante das segundas e terceiras séries do ensino médio. Por que que a gente fez isso? Porque sextos e sétimos anos têm uma mesma trilha formativa hoje na Alura. Oitavos e nonos também têm uma mesma trilha formativa na Alura, tá? Primeira série do ensino médio tem uma trilha específica, segundas e terceiras séries tem uma trilha também compartilhada, assim como sextos e sétimos, oitavos e nonos. A gente estudou a possibilidade, de repente, de conseguir se encontrar com mais alunos, né? De repente, até todos os alunos tech
em questão, que foram nomeados por vocês como, né, aí o representante por ano e série, por turma, só que a gente não ia ter perna para fazer isso, e a gente entendeu que ia ter um impacto muito grande na rotina da escola. Então, a forma que a gente, né, encontrou para conseguir tocar o projeto e tentar fazer com que ficasse uma métrica mais palpável, né, tanto para a gente quanto para vocês aí na escola, foi criar a figura do aluno tech multiplicador, que representa, então, né, anos e séries específicos por trilha. Então, independente da quantidade de sextos e sétimos anos, a gente tem só um aluno que é um multiplicador para essas trilhas. Para os oitavos e nonos anos, vocês podem ter 10, 15, 20 salas de oitavos e nonos. A gente tem um aluno representante multiplicador. O mesmo para o primeiro ano, né, primeira série do ensino médio, e o mesmo para a segunda e terceira séries do ensino médio, tá? O que a gente tem pedido aí para vocês? Que, de fato, tentem dialogar com esses alunos multiplicadores, né, gerenciando e auxiliando nesse início a questão dos encontros, principalmente, para possibilitar que eles passem, para que eles repliquem essas informações, tá? Lembrando que não é necessário que essa reunião ocorra com todos ao mesmo tempo. Você, de repente, pode pegar uma segunda-feira, num horário específico, para o representante de sextos e sétimos nortear o trabalho desses alunos, né, de sextos anos e sétimos anos, especificamente, depois na terça, de repente, para os alunos de oitavo e nono se reunirem com o seu aluno técnico multiplicador e assim por diante, tá? Aí a métrica fica de acordo com, né, cada escola, tá bom? Aqui a gente tem um mapa, tá, do que a gente tem criado, né, dentro dessa métrica do aluno tech, que é a questão da gente ter vários alunos tech na escola, que terão e serão representados aqui, né, na ADE pelo aluno tech multiplicador. Esse carinha aqui vai conversar conosco, como PEX plataforma, tá, tanto para a Alura, tanto quanto para a MakeCode, no caso das PEIs, né? E eles serão aí sim de grande auxílio, tanto no processo formativo e de acompanhamento do desenvolvimento dos projetos dos alunos em questão, e o braço direito do PRO com relação à organização da sala, né, entre outras situações que o PRO pode conversar e alinhar aí com o aluno de forma individual, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, com relação ao aluno tech? Então, tá bom. E aí, para a gente, né, tentar empolgá-los também, como nós nos empolgamos aqui na última reunião com os aluninhos, a gente trouxe aqui um testemunho para vocês. Tá? A gente trouxe aqui algumas mensagens que os alunos enviaram no grupo. Aliás, eles têm se comportado muito bem, se portado muito bem com relação a comentários e participação no grupo que esses alunos participam, né, do WhatsApp. Então, a gente tem um canal de comunicação assim como temos com vocês, né? E algumas mensagens que eles colocaram lá para a gente, né, nessa última semana, e que nos chamou muita atenção, né? Então, olha lá. Amanhã eu terei a última aula do terceiro bimestre, já esperando pelo próximo. Ó, aí que legal, feliz por estar podendo fazer parte do time. Estou ansioso para saber o conteúdo do próximo bimestre. Eu sou aluna Tech do oitavo e do nono ano, mas quero estudar sobre isso para poder ajudar o sétimo também. Aí um outro aluninho colocou lá, ó, eu vou tentar ajudar mais do que o meu máximo. E o Miguelzinho colocou lá no final, né, ó, no último comentário. Quando irá chegar o Start Lab? Apenas quando chegar no quarto bimestre? Então, existe uma empolgação, né, mas existe também um comprometimento. Muitos pediram material para a gente no privado, né, muitos alunos têm pedido para estudar trilhas que eles não têm acesso, então, mesmo que seja só pelo material offline, eles querem ter acesso a esse material. Então, a gente entende que é um plano, né, é um projeto, um plano de ação, que é um projeto piloto, né, tá aí até o final do ano, nós teremos mais 2 ou 3 encontros apenas com eles, mas a ideia é fortalecer, né, esse protagonismo dos alunos tech, para fomentar mais alunos tech no ano que vem, participativos e querendo ser o aluno tech multiplicador, para que a gente consiga, independente da quantidade de novos professores, termos alunos que já estejam habituados na navegação da plataforma, principalmente,
para auxiliar esse professor lá, né? Principalmente no início do ano que vem, tá bom? Line? Sim. O Arthur, né, que está perguntando. Então, uma pergunta que pode ser para outros também, né? Se ainda é possível inscrever esses alunos no projeto. Sim, é possível, e nós recomendamos que sejam feitos esforços para alcançar todos os alunos de todas as turmas como aluno TECs, e que a partir deles vocês selecionem esses 4 alunos que vão representar a escola. Então, o que ocorre? Nós já tivemos o primeiro encontro com eles, e existe sim um cronograma de atendimento desses alunos, tá bom? Então, nós temos, assim como temos os nossos encontros virtuais com as escolas, nós temos um cronograma específico para atendimento deles. Então, funciona assim. Na primeira semana, eu e o Fábio atendemos em tecnologia as escolas de tempo parcial, conhecida como regulares, certo? Na segunda semana, agora, como estamos agora, PEI, 7, 9 horas. A terceira semana, então, na próxima terça, nesse mesmo horário, nós atenderemos os alunos TEC. E tem tanto o cronograma de atendimento para todas as escolas da DE, quanto para os alunos TEC. Então, o que acontece? Dentro desse cronograma, nós temos já a organização de atendimento de todas as turmas, tá bom? De todos os segmentos, conforme nós mostramos. Sexto e sétimo no horário, oitavo, nono em outro, junto do médio, tá bom? E aí o que ocorre? No nosso primeiro encontro, nós fizemos todos os atendimentos, praticamente o dia todo, tá? A cada 1 hora e meia fazia um encontro, tinha um intervalo de 30 minutos, fazia outro. Então, nós sabemos que nessa semana, neste dia, nós temos o dia dedicado a eles. Só que, dadas as particularidades dos alunos de sexto e sétimos anos, percebemos que eles têm dificuldades com as ferramentas digitais, e não somente com as ferramentas digitais. Perdão. Eles também têm dificuldades relacionadas à compreensão daquilo que nós estamos falando. Então, nós já fizemos também uma alteração nesse cronograma, colocando o sexto e sétimo ano na quarta semana, tá bom? Mas nós temos esse cronograma. Se você puder nos chamar no privado, ou vou ver se eu consigo compartilhar aqui já no chat o link do cronograma, tá bom? E eles seguem, então, essa organização, tudo bem? Então, assim, sim, à medida que vocês tiverem essa oportunidade, puderem divulgar para que em cada turma tenha um aluno TEC, e que depois eles se reúnam e que vocês definam quem serão os multiplicadores de cada segmento, de cada ano série, será muito positivo. Definindo esses 4 alunos multiplicadores, vocês podem fornecer para eles a gravação do nosso primeiro encontro, porque aí eles já estarão a par do que nós falamos, tá bom? Um dos nossos objetivos é fazer com que eles tenham também acesso às informações das trilhas formativas com antecedência. Então, por exemplo, o professor já faz uma semana que tem acesso aos cursos, às trilhas e aos conteúdos, certo? Unitec, então, viu? Só um minutinho. Olimpíada de Educação Financeira. Eles tomam... Na mesma medida, então, que o professor obtiver acesso a essas informações, eles terão também ao mesmo tempo, ou seja, eles sempre estarão um passo à frente dos outros alunos, tá bom? Dos alunos TECs e dos demais, porque são eles que vão replicar as nossas orientações que damos nos encontros. Tudo bem até aí? Daqui a pouco eu verifico aqui, eu acredito que eu consigo compartilhar o link aqui desse cronograma aqui no chat mesmo, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o aluno técnico? Imagina, de nada. Acho que eu vou aproveitar a palavra, Fábio, só um minutinho, tá? O que ocorre? Nós estamos aí menos de um mês com eles no grupo, né? Acho que é a terceira semana. Como o Fábio disse, eles estão super, assim, tendo boas condutas. Então, entre eles não permitem que qualquer assunto paralelo aconteça naquele grupo. De verdade, eles se policiam e se corrigem, de modo que se alguém tentar entrar em outro assunto que não seja tecnologia, aulas, programação, robótica, a pessoa não consegue se manifestar dentro desse contexto. Nem Naruto eles querem que fala, viu, gente? Não que impressionante. É verdade. Então, foi muito positivo, assim,
perceber o engajamento dele, isso fez com que nós realmente, né, tivéssemos certeza de que essa ação realmente era necessária e que seria muito importante para engajá-los, uma vez que, engajados, eles vão auxiliar os professores, uma vez também que nós não conseguimos alcançar todos os professores no suporte às dificuldades relacionadas à própria programação, à própria plataforma, à Lura, assim como o Scratch. E aí, o que eu gostaria de aproveitar para falar com vocês a esse respeito? Nós fizemos, depois da semana seguinte do nosso encontro, a proposta era que eles se encontrassem com os alunos TECs, um de cada turma. E nós fizemos uma enquete, sem que eles se identificassem, colocando várias alternativas para eles dizerem se deu tudo certo, se conseguiram, se não conseguiram. Muitos deles, assim, alguns conseguiram replicar, tá bom? Aquilo que eles aprenderam conosco. E a ideia é fazer com que eles estejam adiantados em relação aos colegas para ajudar o prof, tá bom? Mas também, boa parte deles, a maior parte deles, apresentaram a seguinte dificuldade. Eles disseram que não conseguiram se reunir com os coleguinhas porque eles não sabem como promover esse encontro com os alunos TECs, tudo bem? E, a partir disso, nós não demos nenhuma diretriz, tá bom? Para eles, façam isso, façam aquilo, por quê? Porque o nosso alinhamento é com vocês em relação à gestão, com os coordenadores, com os professores, a gestão e a disponibilidade, a viabilidade desses encontros, tá bom? O que nós dissemos para acalmá-los é que temos feito reuniões de alinhamento com a gestão, com os coordenadores, que essa informação está se disseminando ainda, né? Por exemplo, nós temos 100 e poucos alunos nesse grupo. Se todos os alunos multiplicadores inscritos ou não estivessem no grupo, a gente sabe que teria mais de 300 alunos. Então, a informação ainda está se propagando, assim como os procedimentos para que eles se reúnam. Então, o que eu e o Fábio fizemos? Nós divulgamos uma rede, que acredito que esteja aqui, falando sobre a viabilização dos encontros entre aluno TEC multiplicador e alunos TECs, para que eles possam replicar isso. Alguns alunos, eles são mais autônomos, né, como principalmente médio e quem é do Grêmio, eles conseguem se articular sozinhos. Já os menores, você vê que eles têm essa dificuldade. Então, assim, num primeiro momento, eles precisaram dessa mediação. Nessa rede também, nós sugerimos um cronograma para vocês disponibilizarem para eles, de acordo com a organização da escola, para que até uma semana após a nossa formação, eles consigam também ter um encontro. Então, a gente coloca lá horário, turma, o local da escola que eles poderiam se reunir por uma horinha ou não, né? Então, nós não vamos dar a diretriz que venha afetar a rotina da escola, tá bom? Nós só temos ensinado eles essa questão das soft skills, por exemplo, sobre a habilidade de comunicação, de se articular com o coordenador, com os colegas, seja no intervalo, para que eles busquem os caminhos também, tá bom? De forma alguma, nós vamos exigir que a rotina da escola ela seja afetada, tudo bem? Até porque o objetivo do projeto é que vocês não precisem gerenciar, que não seja um outro trabalho, uma tarefa a mais, tanto que eu e Fábio estamos gerenciando esse trabalho diretamente com eles, tá bom? Só que, inicialmente, dada a falta até de autonomia, ou também por uma questão da escola, que tem suas necessidades, que também não vai poder viabilizar em certo dia, certo horário, até que isso se torne uma rotina para eles, tá bom? Então, vou dar exemplo. Tivemos, no dia 15, nós teremos esse encontro com eles. Então, eles buscarão, lógico, né, o mais rápido possível, ainda mais que eles estão super engajados, já ter esse encontro com os coleguinhas. Só que o que nós estamos tentando explicar para eles, assim, eles não demonstraram nenhuma resistência ou algum tipo de objeção, tá bom? Muito pelo contrário, eles estão super respeitando as hierarquias e eles entenderam as nossas instruções. Eles esperam que eles tenham esse aval, esse momento, essa articulação, e a partir de então que eles possam dar continuidade recebendo nossas instruções, tanto que nós temos contato com eles nos grupos, então qualquer dúvida que eles tenham, eles já podem falar conosco, nós estamos interagindo com eles lá, tá bom? Então, a ideia é não ser nada que se sobreponha a nenhuma atividade da escola, nenhum trabalho a mais, nenhuma tarefa a mais, mas um projeto que possa dar apoio, subsídio ao professor de tecnologia que teve essas aulas atribuídas sem ter conhecimento técnico na área, tá bom? E também promover o protagonismo desses alunos, e nós vimos pelo depoimento deles
o quanto eles estão se sentindo pertencentes a uma equipe, a um grupo, a um ideal. Eles têm muitas ideias, eles já compartilharam muitas ações que eles querem fazer na escola. Então, eles estão se sentindo, assim, parte da escola, não só da nossa equipe de tecnologia, mas da escola. Estão começando a olhar de outra forma para os professores, para os gestores, porque nós estamos compartilhando com eles essa ideia de gestão, de prazo, de entrega, do que o professor tem de cumprir, mais ou menos se colocar no lugar do professor, ter empatia. Então, nós entendemos que, plantando essa semente agora, então, como o Arthur perguntou, pode fazer agora? Sim, sim, pode fazer. Fomentem, porque pelo menos tem desses nominhos, muitos deles já falaram para a gente que querem continuar conosco, né? E nós falamos, sim, podem continuar, o que vai mudar é a série ou a escola, não tem problema. Para o ano que vem, a gente começar já dando uma estrutura para o professor, um apoio para a escola em tecnologia e inovação, que é muito desafiador, tá bom? Gente, muito obrigada pela palavra. Eu vou retornar a palavra ao Fábio, nós já estamos terminando a nossa pauta. Então é isso aí, pessoal. Né? Nós temos aí muita coisa para trabalhar com eles aí nesses encontros. A gente espera que esse projeto dê bons frutos, mas a gente conta muito com, né, toda essa questão do engajamento e do apoio que vocês podem dar para esses alunos na escola. A gente sabe que acaba sendo um trabalho a mais, mas como a Aline disse, a gente sabe que os grandes conseguem se virar melhor, já conseguem se organizar de uma forma mais clara, mais coesa, mas para os pequenos a gente pede um carinho especial nesses primeiros encontros, né? De repente, criando aí já um fluxo, um cronograma funcional, eles vão aos poucos conseguindo, né, se apropriar e caminhar praticamente aí sozinhos com essas formações, com esses encontros formativos aí com os alunos tech, tá bom? A Aline colocou para vocês o link para acessarem aí, tá bom? A questão do cronograma dos encontros com os alunos, tá? E aqui agora a gente só colocou a rede que fala sobre essa viabilização da formação entre alunos tech multiplicadores e alunos tech, tá? A gente colocou isso em rede, né? Foi aí uma necessidade que a gente sentiu, porque muitos alunos vieram relatar isso no privado, depois a gente também colocou ali para eles uma enquete, a gente acabou filtrando essa informação. Então, mais uma vez, a gente conta muito com o engajamento de vocês nesse sentido, né, de auxiliar nesse primeiro momento, principalmente os menores a organizarem aí, né, esses encontros e possibilitar que esse aluno consiga, né, multiplicar as informações aprendidas durante os nossos encontros formativos com eles, tá bom? Aqui nós temos a alteração no cronograma de atendimento dos alunos TEC. A Aline comentou com vocês que nós ficamos, né, na outra semana, praticamente o dia todo, tendo encontros com esses alunos multiplicadores, mas a gente sentiu, né, que esses alunos multiplicadores dos sextos e sétimos anos, eles acabam tendo uma dificuldade, muitas vezes, muito maior, tá, de interação, inclusive, através do equipamento eletrônico, no caso, seja o tablet, ou seja o computador, desktop, laptop. Então, a gente acabou criando um outro cronograma paralelo. Então, essa turminha a gente vai atender no dia específico, tá? A gente colocou o link desse cronograma para vocês, mas é o mesmo link, na verdade, do que ela já colocou para vocês. Mas atentem aí, né, ao cronograma dos alunos multiplicadores dos sextos e sétimos anos, tá? De novo, por quê? A gente entendeu essa necessidade de usar uma linguagem ainda mais simples, de, inclusive, formá-los no sentido de como usar a ferramenta do Microsoft Teams, de como conseguir, né, usar outras ferramentas que eles têm através do próprio navegador, acessar algumas extensões, por exemplo, né? E tentar criar uma métrica para trabalho tanto das soft skills quanto das hard skills de um jeito mais infantil, diria eu, né? Eu acho que a gente precisa atentar que, querendo ou não, eles estão ainda se habituando aí, né, a essa rotina do Fundamental 2, né, do ensino fundamental, com vários professores,
nessa métrica que a gente tem, inclusive com esse, né, contexto das plataformas que a gente tem hoje aí na rotina escolar. Então, a gente sentiu essa necessidade, então a gente pede para que vocês atentem que nós teremos os encontros, né, no cronograma para os alunos formadores, aí, multiplicadores dos oitavos e nonos, primeiros, segundos e terceiros, num dia único, mas para sextos e sétimos a gente sentiu a necessidade de estender um pouco mais esse encontro, ao invés de fazer 1 hora, fazer 1 hora e meia, e aí a gente acabou tendo essa necessidade de alteração de datas, tá bom? Qualquer dúvida com relação a esse cronograma também, fiquem à vontade, é só entrar em contato aqui conosco. E o Arthur colocou aqui, né, que os sextos e sétimos sempre precisam de um nivelamento para aprender a usar o computador. E a gente sentiu muito isso, né? Mesmo para eles acessarem o Microsoft Teams, depois para interagir com o QR Code, depois para interagir com o link que está no chat, onde está o chat para acessar, né, o que a gente precisa que eles acessem, e até para trabalhar com algumas ferramentas online mesmo no próprio navegador, como o Kahoot, por exemplo, né? Então, a gente sabe que eles têm uma dificuldade para conseguir interagir. E aí a gente resolveu mudar um pouco essa questão de todo o conteúdo que a gente tinha pensado, né? E no formato que a gente tinha pensado para trabalhar com esses alunos no encontro formativo. E aí, dentro dessa necessidade, a gente resolveu separar, né, no caso, esse grupinho e colocar num dia onde a gente possa dar 30 minutos mais de atenção. A gente sabe que não é muito mais, né, do que aí 1 hora, 30 minutos não é uma quantidade absurda de tempo, mas já vai fazer uma diferença, né, para a gente conseguir, inclusive, tentar esse nivelamento que o Arthur falou, tá bom? E a gente tem aqui, né, o cronograminha atualizado dos encontros virtuais. Isso daqui também não é muito novo, né, mas a gente pede para que vocês atendem, como a Aline já comentou, a nossa métrica, primeira semana regulares, segunda semana PEIs, terceira semana a gente sempre vai estar com os alunos PEC multiplicadores, e na última semana de cada mês, né, na quarta semana de cada mês, nós estaremos aí com as escolas fragilizadas, e aí não no sentido de de convite, mas sim convocando essas escolas para que a gente possa encontrá-los e tentar, de alguma forma, entender aí as dores para conseguir ajudá-los, inclusive já vinculando um plano de ação específico, né, Li? Isso. E nesse mês, aí, a Aline estava até falando, a gente vai atender também, né, na quarta semana, no contraturno aí, praticamente, dos encontros padrão, a gente vai atender o pessoalzinho dos sextos e sétimos, tá bom? A playlist aí, né, do primeiro encontro virtual, ela foi criada lá no nosso YouTube. Se alguém tiver curiosidade, quiser assistir aí esse encontro, fique à vontade, tá bom? A gente tem o link aí também. Se alunos novos aí, né, foram adicionados ao grupo do WhatsApp e foi, de certa forma, aí também, né, colocado como aluno multiplicador Tech recentemente, é importante que eles assistam a esses vídeos. E o grupo de WhatsApp desses alunos Tech, ele é aberto para os coordenadores também. Então, se algum coordenador quiser participar junto aí, né, tanto dos encontros virtuais, tanto quanto, né, do grupo de WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Tá. O convite tá para esse grupo, a Aline está colocando lá no chat para vocês. Quem quiser entrar, fique à vontade, como eu disse, tá bom? E aí a gente tem uma formação prevista sobre BI robótica, né, do Microbit. A gente quase falou um pouquinho com vocês sobre isso hoje, mas dentro da métrica, né, das formações presenciais, a gente acabou achando mais coeso, primeiro, conversar para ter aí, né, uma dinâmica um pouco mais assertiva, conversar primeiro na formação presencial com os professores de robótica, que nós teremos aí um encontro presencial com esses professores na quinta-feira, e depois, no segundo momento, já quando formos replicar aí, né, essa formação para vocês na semana, né, seguinte, que é o que a gente tem aí o hábito de fazer, a gente vai explicar melhor para vocês aí a métrica para leitura e acompanhamento desse BI de robótica, que é um tanto quanto diferente aí do que a gente tem para a Alura, tá? Ele lembra muito o BI do Tarefas, tá bom? Sônia, pode falar? Sônia?
Ah, tá. Esperando só a Sônia colocar a mensagem aqui. Pro, você tem aulas atribuídas para programação e para robótica também ou não? Se você trabalhar com os dois, você virá tanto amanhã, então você virá amanhã, porque amanhã a gente vai trabalhar programação com ênfase maior aí, tá? Com algumas adaptações para projetos de Scratch e StartLab agora, e principalmente para aí o trabalho com o VS Code, adaptações do projeto para ensino médio. E aí na sexta-feira nós iremos trabalhar só com o pessoal de robótica mesmo, aí já algumas questões da trilha aí desse último bimestre, tá bom? Ó, a gente vai colocar, né, para vocês o link desse material que vocês têm acesso às redes, mas a Aline vai colocar também para vocês o link do Padlet, direto lá onde você tem já acesso a essas redes também, tá bom? Isso, Sônia, amanhã e quinta, tá? Você virá então amanhã e quinta, vai, tá bom? São 2 dias, eu sei que é um pouquinho cansativo. Ó, pessoal, para quem ainda tem dúvida de como encontrar as redes no Padlet, a Aline vai colocar o link da coluna direto lá para vocês, para já acessar direto, tá? Mas só para vocês entenderem aonde vocês encontram lá direto no Padlet. Logo do lado ali, tá? Ó, de problemas tecnológicos e de comunicados WhatsApp, entre essas duas colunas você tem as redes de tecnologia. Aqui a gente elenca todas as redes, tá? Vinculadas aí à tecnologia, tanto para programação quanto para robótica, tá? A Aline vai colocar para vocês o link direto aqui dessa coluna, mas é importante que vocês entendam ali aonde vocês podem encontrar essas redes, tá? E também tem uma coluna super importante aqui que ajuda bastante, que é a questão dos comunicados. Então é importante também, pelo menos uma vez por semana, né, além das redes, vocês tentarem dar uma olhadinha aí se tem alguma novidade com relação a comunicados também. Por mais que a gente coloque nos grupos, tá, de tecnologia geral, dos professores de tecnologia multiplicadores, e também nos grupos de coordenação, a gente sabe que às vezes acaba ficando aí, né, um ruído entre, né, uma coisa e outra, então é importante que vocês utilizem dessa ferramenta justamente para sanar esse tipo de problema, tá bom? E lógico, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui, tá? Só mais uma coisinha. Nós compartilhamos aqui o link da coluna específica das redes. Então, o que acontece? Nós não compartilhamos as redes que são enviadas para as escolas na íntegra. Somente o que é referente à tecnologia, nós compartilhamos, tá bom? E se vocês quiserem ter acesso ao Padlet, em todos os nossos grupos, nós temos na descrição o link do Padlet completo, que aí tem todas as informações e recursos para a tecnologia estão concentradas naquele painel. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tá. Pessoal, eu vou colocar para vocês o QR Code para avaliação do encontro. Vou pedir para que vocês, por favor, respondam. A gente precisa colocar e compartilhar isso depois com o Seduc, tá? Lembrando que as formações, tá? Tanto de amanhã quanto de quinta-feira, é somente no período da manhã, tá bom? Então, a convocação ela é das 8h30 da manhã até 1 da tarde. Então, não é uma convocação para o dia todo, tá? É só meio período, tá bom? Vou colocar para vocês aqui a avaliação do QR Code. A Aline vai colocar para vocês lá também o link no chat, tá?
Pessoal, a gente agradece muito aí a paciência de vocês, a parceria, né? A gente sabe que esses encontros, eles são publicados para vocês como um convite, a gente grava, disponibiliza também, né, para que o pessoal que não consegue participar ao vivo possa, né, assistir aí esses encontros em qualquer outro momento, ou durante até o horário de um ATPC ou de uma reunião específica. E mais uma vez a gente se coloca à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo grupo ou individualmente no privado comigo e com a Aline, tá bom? Papai do Céu abençoe vocês. E se Deus quiser ir, até a próxima. Até o próximo encontro, tá bom? Tchau, gente. Bye, bye.